Eu tenho certeza, irmão. Aleluia. Tem uma palavra aí sobre o óleo novo, pastor. Deus é grande. Hoje de tarde, enquanto eu estava no meu altar, no meu trabalho, me veio claramente um óleo novo que está sendo derramado sobre esse lugar, sobre esse altar. Deus vive. E tu vai presenciar esse óleo novo. Maravilhoso. Usa a tua boca, tuas mãos, com esse óleo, com esse azeite. E grandes coisas o Senhor vai fazer por intermédio de suas mãos, em nome de Jesus. Oramos, estende as mãos para cá. Papai querido, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença, Pai. Cremos, Senhor, no sobrenatural de Deus. Cremos no milagre, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, colocamos o teu filho, Senhor, a palavra que o Senhor já tem ministrado no coração dele, Pai. Em nome de Jesus, usa ele, Senhor, com toda a autoridade, com toda a unção, com tributez, com ousadia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que presença maravilhosa estar nesse lugar mais uma vez. Ele se faz presente em nosso meio. Jesus está aqui. E hoje o culto é de cura e milagres. Eu diria que pela fé, hoje é o culto do impossível acontecer na tua vida. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Amém. Então a igreja já recebeu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus pela vida de cada um que Ele trouxe até aqui nesta noite. Deus preparou algo tão maravilhoso para cada um que está aqui nesse lugar, nessa noite, amados. Se você pudesse, que nem diz o irmão Adalto, não tem como medir o que Deus tem feito em nosso meio, o que Ele vai fazer. Aleluia. Deus é maravilhoso. E como hoje é culto de cura, de milagre, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Espírito Santo do Senhor, que está lá no livro de Marcos. Aleluia. Marcos 10, 46. Uma palavra bastante conhecida, bastante pregada, mas glórias a Deus que a palavra do Senhor ela se renova. É só nós abrirmos as nossas Bíblias que o Espírito Santo do Senhor já vai falando ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. É sobre o cego de Jericó. Aleluia. Já está lá no projetor. Quem já achou aí na Bíblia vai dando glória a Deus, porque hoje o culto é de milagres. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, ó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus falando, disse: que queres que eu te faça? E ele diz nesta noite para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aleluia. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. Aleluia. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, e nada melhor de nós falarmos e testemunharmos os milagres que Deus tem feito na nossa vida e em nosso meio. Eu acho que a maior forma de gratidão, quando Deus opera um milagre em nossas vidas, a gente dá um testemunho para edificar a igreja e para glorificar o nome do Senhor através do nosso testemunho. Então, o que eu queria trazer para a igreja na noite de hoje, nós estamos vivendo aqui, vivenciando neste lugar, nesta congregação e nas nossas vidas, milagres e maravilhas da parte do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus tem operado aqui nesse lugar milagres e maravilhas. Deus é aquele mesmo que fez, continua fazendo e vai fazer. Aleluia. Basta nós crermos e buscar. Jesus tem sido tão maravilhoso conosco, tem nos agraciado com tantos prodígios. Só quem vive é que pode falar e se expressar. Nós estamos aqui vivendo um tempo que eu digo, da minha parte, é um tempo que eu nunca tinha vivido ainda. Na última congregação foi, que nem o irmão Adalto falou, foi algo maravilhoso, e eu tive uma experiência maravilhosa com Deus que eu nunca tinha tido. Quando eu fui orar com o irmão Adalto ali, e sem eu saber o problema que ele tinha, aonde que era, eu pus as minhas mãos sobre a enfermidade, e eu tive uma visão de uma bola vermelha de fogo ali, só que aquela bola, ela estava mais acima da onde eu tinha posto a minha mão, e eu direcionei a mão ali, e o irmão Adalto disse que era exatamente ali, ele sentia aquela queimação, e aquilo para mim foi assim, algo maravilhoso, uma experiência nova com Deus, com o Espírito Santo, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Glória a Deus. E eu creio que é o tempo, é um novo tempo, é o tempo que nós estamos vivendo e vamos viver ainda até a volta do Senhor, Glória a Deus. ou até Ele nos chamar para ir morar com Ele. Eu creio nisso. Amados, mas além do milagre também Deus tem feito. Eu acho assim, que muitas vezes nós esquecemos do que Deus faz na nossa vida. Parece que a nossa memória se apaga, da nossa memória, os feitos que Deus faz na nossa vida. Esses dias até lá na célula eu disse para os meus irmãos ali, eu disse, nós deveríamos ter um caderno e começar a anotar. E eu creio que logo esse caderno enche, porque são tantas as maravilhas que Deus tem feito. Os livramentos, tudo que Deus tem operado em nosso meio. E muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente acaba esquecendo do que Deus faz. Mas amados, não somente os milagres, a gente fala em milagres, amados. Eu falei aqui sobre o cego, mas tem uma coisa que muitas vezes impede a você de receber a bênção da parte do Senhor, de receber o nosso milagre, e é a multidão. Se nós formos ler a palavra de Deus, aquela multidão que acompanhava Jesus, nem todos eles estavam interessados em realmente
a seguir Jesus, a andar nos caminhos deles e a seguir a Deus. A maioria estava interessada nos milagres imediatos, no benefício que aquilo poderia trazer para eles. Muito pouco era os que estavam comprometidos com Deus. E muitas vezes, o que nos impede de receber o nosso milagre da parte de Deus é a falta de comprometimento com Deus. Aleluia. Muitas vezes, amados, o milagre não chega até a nós, não porque Deus não faz, porque nós não fizemos. Aleluia. É a multidão ela atrapalha, mas em nome de Jesus, nessa noite, essa multidão que está impedindo o teu milagre de chegar até a ti, cai por terra em nome de Jesus. Que nesta noite seja rompida essa multidão, caia por terra as barreiras, muralhas, todo o alevante, todo o ataque do inimigo, que tem te impedido de receber a tua bênção, meu amado irmão, hoje cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. E há um perigo muito grande, amado, de nós sermos essa multidão. Jamais nós podemos ser a multidão, porque a multidão ela não tem compromisso. Aleluia. Quem tem compromisso com Deus é discípulo. Aleluia. Em nome de Jesus, que nós sejamos discípulos amados de Jesus, aquele discípulo que é comprometido, que caminha junto com Ele e que almeja caminhar até o fim, chegar até a eternidade. Então, amados, que nós venhamos ser discípulos e não multidão. A multidão, aqui nós vimos que mandaram o Bartimeu se calar, disseram para ele parar de gritar, ele estava incomodando o mestre, eles estavam impedindo o milagre de chegar até ele. Aí vocês imaginam, meus queridos, se esse cego tivesse ouvido a multidão, se ele tivesse se calado, vocês acham que ele teria recebido o milagre? Claro que não. Por isso, amados, que nós não venhamos dar ouvido à multidão. A multidão, ela diz que não vai dar. A multidão diz que não vai acontecer. A multidão diz que não está acontecendo. A multidão diz que é difícil. Aleluia. Que tu não vai conseguir. Aleluia. Mas Jesus disse para ti nesta noite que você vai conseguir. Aleluia. Aleluia. Que no nome dele, em nome de Jesus, não há nenhum impedimento. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, não venhamos dar ouvido à multidão. A multidão só atrapalha. E infelizmente, amados, a multidão não está só na rua, não está só lá fora. Muitas vezes a multidão está dentro da igreja. Sempre vai ter. Aleluia. Vai ter alguém que só quer caminhar como multidão, não quer ter um compromisso com a obra do Senhor, apenas quer se beneficiar do milagre que Deus pode fazer. Aí Jesus opera o milagre, a pessoa vira as costas, vai embora e nunca mais entra dentro da igreja. Aleluia. Como aqueles 10 leprosos, Jesus curou os 10. Aleluia. Só um voltou para agradecer. Só um foi grato. Aleluia. Esse sim teve salvação. Aleluia. Deus vivo. E os outros? Jesus mesmo disse, e os outros? Aleluia. Então, que nós também venhamos ser gratos a Deus, expressarmos a nossa gratidão através do testemunho de tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Se for preciso clamar, clamamos pelo sangue de Jesus. Quando se fala em clamor, aleluia, me vem muito nítido na lembrança. E eu não me canso de dar esse testemunho, talvez a igreja já ouviu várias vezes, mas eu vou falar, porque é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Quando a minha esposa
deu um AVC nela, ela estava grávida. E ela ficou paralisada. O braço, o rosto, entortou. Foi muito difícil para mim. Eu era convertido recentemente, aleluia. E passei por aquilo. Vendo ela daquele jeito. E ela foi muito sábia, porque ela pediu muito que chamasse o pastor e a pastora lá para orar por ela. E foi chamado o pastor, a pastora. Quando eles foram lá para orar com ela, não deixaram nós entrar lá. E a irmã Zenaide, muito sábia, ela chamou eu e o pastor no canto e disse: vem cá, vem cá, vem cá, vamos clamar o sangue de Jesus. E ali eu vi o que era um clamor. Realmente nós clamamos, né, aqui no hospital, naquela recepção ali naquele cantinho. E a gente não se importou com a multidão. Tinha gente passando, gente entrando, talvez nos chamaram de louco, quem sabe? Aleluia! Mas o que importa é que Deus deu a vitória. A gente parou de orar, entramos lá dentro e Jesus já tinha operado um milagre. Para a honra e glória do Senhor, ela foi curada. Aleluia! Ela saiu de dentro daquele hospital sem sequela, ela saiu perfeita. Aleluia! Jesus operou um milagre na vida dela. E ali, eu procurando resposta, pedindo para Deus, porque aquilo, ela tinha ido para o quarto, e eu tinha levado a minha Bíblia, e eu abri a minha Bíblia, ela disse: Deus, fala comigo, o que está acontecendo? E eu abri lá em João, e estava sublinhado no livro de João, o versículo 4, que diz: essa enfermidade não é para a morte, aleluia, aleluia, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado, aleluia. Por isso que eu não me canso de dar esse testemunho, porque eu sei que eu estou glorificando o nome do Senhor através desse testemunho, porque a palavra dele diz: Deus é maravilhoso. É para que o meu nome seja glorificado. E Deus fez tantos milagres nas nossas vidas, que eu acho que se eu tivesse anotado no caderno, já estava quase cheio. Aleluia. Por isso, não esqueçamos, amado, de tudo que Jesus fez por nós. Da onde, como diz o irmão Oswaldo ali, da onde Ele nos tirou, irmão. Aí imagina, irmão, da onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou agora. E ainda Ele tem um lugar melhor preparado para nós. Aleluia! Meu Deus! Aqui tudo é passageiro. Aqui as lutas vêm. Mas existe um lugar preparado. Ele disse que foi lá fazer morada, preparar morada para mim e para ti. Aleluia! Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. E diante de tudo que Ele vem fazendo em nosso meio, desses milagres, dessas maravilhas que Ele tem acrescentado, eu creio, amados, que é um tempo de milagres. É o tempo que nós vamos viver o extraordinário de Deus aqui nesse lugar. Deus vivo. Aleluia. Estamos vivendo e vamos viver muito mais. Os milagres, as curas, as almas, que é muito importante, as almas que têm se rendido aos pés do Senhor diante desse altar. Aleluia. E eu pensando, né, o que Deus tem feito aqui. Ele trouxe lá de Gramado a minha sobrinha para vir no culto aqui. Ela aceitou Jesus aqui diante desse altar. E hoje ela está servindo a Deus para a honra e glória do Senhor lá em Gramado, sendo uma bênção lá. Glória a Deus. Mas foi aqui, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. A irmã do Carlos veio lá da Alemanha, aleluia, lá da Alemanha. Primeira vez que ela entrou pelaquela porta, ela disse que o louvor falou toda a vida dela,
Aleluia. Segunda vez que ela veio, foi feito o convite. Aleluia. Foi feito o convite. Ela nem foi terminado de fazer o convite, ela já estava aqui na frente. Quem queria aceitar Jesus? Aleluia. E eu conversando com o irmão Carlos, para a honra e glória do Senhor, ele disse que ela mudou bastante e ela está indo numa igreja lá na Alemanha. Amém. Isso é maravilhoso, amor. Isso é maravilhoso. Também eu tenho o meu sobrinho lá de Gramado, para ver o quanto Deus, pastor, o quanto Deus opera e como Ele opera. O meu sobrinho lá de Gramado, ele é policial rodoviário. E um dia ele precisou ir lá na 020, onde tem um destacamento da polícia rodoviária. Ele passou por aqui, por essa rua, ele nem sabia que eu congregava aqui. Ele deu esse testemunho aqui. Ele subiu, quando ele desceu numa sexta-feira de tarde, ele disse que viu uma voz dizendo que tu tem que ir lá naquela igreja. Aleluia. Ele chegou em casa, comentou com a mulher dele, e ele estava afastado. Ele era batizado, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele comentou com a esposa dele, e ele é muito decidido. Ele disse, vamos lá ver. Quando ele chegou aqui, ele viu o meu carro ali, ele disse, é aqui que o tio congrega. Ele entrou por aquela porta, o pregador entregou uma palavra para ele. Aquela palavra que o pregador entregou para ele se cumpriu na vida dele, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ele voltou para os caminhos do Senhor. Ele está congregando no Gramado também. Glória a Deus. Como é maravilhoso como Deus faz, a forma que Ele age. Deus vivo. Tinha que ser aqui nesse lugar, Ele tinha algo preparado nesse lugar. Assim como Deus tem algo preparado para mim e para você aqui nesse lugar. É Deus maravilhoso. Por isso a importância de nós estarmos juntos aqui, reunidos. A palavra do Senhor diz, né, que quando os irmãos estão reunidos em unidade, o Senhor ordena a bênção. E Ele tem ordenado a bênção nesse lugar. E como o pastor antes ali falou, né, nós somos ovelha e nós jamais venhamos pensar em sair fora desse rebanho. Aleluia. Amados, Deus te colocou para fazer parte desse rebanho. Aleluia. Oh Deus, se você está aqui hoje, Deus te chamou para fazer parte desse rebanho aqui nessa congregação. Aleluia. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um plano. É aqui, aleluia, que Ele quer realizar milagres, maravilhas na tua vida. Aleluia, mas é aqui. Aleluia. Permaneça até que Jesus volte. Permaneça nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Porque, amados, desde que eu comecei a congregar aqui, que eu entrei naquela porta pela primeira vez, aleluia, aleluia, eu sabia que Deus tinha algo para mim aqui nesse lugar. Oh Deus vivo. E durante todo esse tempo que eu congrego aqui, Deus tem me presenteado com tanta coisa, amado. Aleluia. Saúde. Aleluia. Aleluia. Teve um tempo aqui que os irmãos se lembram que eu não conseguia nem levantar do banco, a minha coluna travava, eu perdia culto, eu estava pensando até em desistir da minha profissão, porque era muito doloroso. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer, eu estou curado. Aleluia. Eu estou curado para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, aleluia. Aleluia. E eu tenho certeza que não é só comigo. Quantos aqui poderiam dar o testemunho, né, dos presentes que Deus tem dado? Tem irmãos aqui que ficaram vô durante esse tempo, que eu sei, não vão dizer, para que presente maior da parte de Deus do que um neto? Aleluia! Aleluia, Jesus, como é bom! Aleluia! Quantos aqui, né, tiveram filhos aqui durante o tempo que congregam aqui, né, irmão David? Aleluia! Que maravilha! Que bênção é isso! Temos que ser gratos, amados, gratos a Deus por essas coisas. Muitas vezes nós não parece que passa despercebido. Aleluia!
um filho, um neto. Aleluia. Deus vivo. Isso é bênção, isso é prosperidade dentro do lar. Um filho, um neto. E glória a Deus que a gente pode, né, irmão Anderson, ver os nossos netos caminhando, crescendo, aleluia. E o nosso cabelo branqueando. Oh, glória! É Deus, Deus é maravilhoso. É Deus. Passamos por luta, sim, amados, passamos. Mas a Bíblia diz que é para nós ter bom ânimo. Aleluia. Que jamais venha faltar o bom ânimo para nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Claro que nem sempre, amados, nem sempre nós vamos acordar disposto, alegre. Tem dias que vem a luta, vem a dificuldade, né? Mas a palavra também diz: filho, te esforça, seja corajoso. Aí a gente respira lá no fundo e diz: Senhor, me ajuda, que eu vença mais um dia. Glória a Deus. E as coisas acontecem. Glória a Deus. Ontem eu estava apreensivo no meu trabalho. Meu colega de profissão lá do meu trabalho saiu de férias e ficou bastante coisa para mim, bastante serviço. E tinha um evento muito grande lá e eu tinha que fazer umas instalações lá, e eu de noite, né, pedi ajuda, disse: Senhor, amanhã me ajuda, eu tenho que concluir aquilo lá. Preocupado, mas pedi ajuda para Deus. Comecei de manhã cedo ali, e as coisas foram dando certo, e dando certo, e dando certo, e eu alegre, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Mandei uma mensagem de meio-dia no meu horário de intervalo ali para o irmão Adalto. Eu sabia que Deus ia falar comigo. Eu disse: me deram uma palavra da parte de Deus ali para mim, irmão Adalto. Eu queria uma confirmação, né? Daí não, demorou, e na hora o Espírito Santo falou comigo: ele não vai trazer qualquer palavra aleatória, ele vai buscar em Deus. E ele mandou exatamente aquilo que eu estava vivendo ali, que eu tinha pedido para Deus, que eu tinha colocado na presença de Deus. Mandou a confirmação. Eu disse: obrigado, Deus. Eu sei que tu estás comigo, Senhor. Eu sei que no meu braço, Senhor, eu não consigo. Eu não confio jamais no meu braço. Eu confio em Deus, porque é Ele que me sustenta. Aleluia. Ele que garante. Aleluia. Deus vivo. E que vai dar tudo certo. E dá certo. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, amado, não tem como dar errado. Aleluia. Não tem como dar errado. Por isso, amados, que nós venhamos romper a multidão que nos atrapalha. E aí, lá no livro de Marcos 5, 25 ou 24, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria há 12 anos, tinha gastado todo o dinheiro dela, todos os recursos com médicos, e não tinha sido curada. E aí ela tomou uma decisão de romper aquela multidão e ir lá e tocar nas vestes de Jesus, na orla das suas vestes. Ela tomou a decisão, mesmo sabendo que ela podia ser morta, porque ela era considerada impura, ela não podia estar no meio do povo. Mesmo sabendo que ela podia ser morta antes de tocar em Jesus, mas mesmo assim, ela rompeu a multidão. Ela foi ali, imagine que ela foi se escondendo, porque ela não podia ser vista, mas ela teve coragem e atitude para romper as barreiras, e a multidão foi lá e tocou, e o milagre aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Ela foi curada. E Jesus está aqui nesta noite, disposto que você toque nele, e dele vai sair virtude. Aleluia. É o que ele mais quer, é liberar virtude sobre a tua vida nesta noite, e o teu milagre vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. E ele está em nosso meio.
Eu sinto que Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Como sempre Ele esteve. Mas hoje Ele quer que você toque nele. Aleluia. Hoje Ele quer que você rompa a multidão, rompa a barreira. Talvez a multidão que te atrapalha e te incomoda seja uma enfermidade. Talvez a multidão que te atrapalha seja a doença de um familiar teu. Quem sabe o problema seja um filho teu. Isso para Ele não importa. O que importa é que Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. E que Ele diga: Deus de vivo. mim saiu virtude. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, era essa palavra que eu tinha, que Deus, o Espírito Santo, colocou no meu coração. Eu posso fazer um convite? Aleluia. Mas antes, coloca lá aquele louvor lá. Antes da igreja se colocar de pé, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse louvor que fala sobre esta palavra. Aleluia. Pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu preciso de um milagre. E nesta noite, Só o Senhor você rompa pode essa vida fazer. e dê um passo de fé e vem até o altar. Aleluia. Farei o que for Para receber aqui o teu milagre. Não Poderoso. importa a situação, não importa o problema, a necessidade. Aleluia. O que importa é que Ele está aqui. E Ele vai dizer para ti nesta noite: de mim saiu virtude. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Espírito Santo. Ele está neste lugar. Oh, amado Espírito Santo. Jesus é o maior interessado no teu milagre. Amado Ele Espírito não Santo. espera ninguém vazio, nunca despediu, nunca vai despedir. Aleluia. Rompa as barreiras, rompa a multidão que te atrapalha nesta noite. Leva o teu milagre para casa, em nome de Jesus. O Senhor é bom. Ah, Deus é maravilhoso. Oh, Deus.